Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vinícius, professor de Biologia da Rede Estadual de Ensino. Estou aqui hoje com o nosso intérprete de Libras, Heron. Oi, Heron! Para a nossa primeira aula do ciclo 2 de Biologia, o nosso tema vai ser Célula, a unidade da vida. Na nossa aula de hoje, nós vamos conhecer as características básicas das células, relacionar as principais diferenças entre célula procarionte e célula eucarionte e relacionar as principais diferenças entre célula eucarionte animal e célula eucarionte vegetal. Bom, alguns de vocês podem estar me perguntando, mas Vinícius, eu já vi isso. Sim, vamos então relembrar isso, porque essa matéria é de extrema necessidade para a nossa próxima matéria, onde nós vamos falar sobre os vários tipos de seres, sobre a diversidade de seres vivos que temos na natureza. E para a gente falar sobre isso, nós temos que entender célula. Então vamos lá. Célula, eu amo essa frase, é o denominador comum da imensa variedade de formas de vida. Isso foi um biólogo, biologista celular norte-americano, Philip Sienkiewicz, que falou, onde, comparando, fazendo estudos então de células e células, ele chegou a essa conclusão, que a célula então é o denominador comum da imensa variedade de formas de vida. Ou seja, todos os seres vivos são formados por célula. E aí nós vamos para a teoria celular, onde, ao longo dos anos, as modificações que ela sofreu e as diversas contribuições, que não foi só uma pessoa que fez, fala que todas as células provêm de outras pré-existentes. Isso é fato, nós já sabemos disso, que a célula não vai surgir do nada, igual achavam. Todas as células são semelhantes em composição química. A maioria das reações químicas da vida ocorre dentro das células, que é o metabolismo, então, dessa célula. E os conjuntos completos de informação genética são replicados e repassados durante a divisão celular. Essa teoria celular, então, fundamentada por essas 4 premissas que nós falamos, ela vai ser a base, fundamentar esse pilar, então, que vai comprovar e falar, não, para ser um ser vivo, tem que ser formado por célula, por conta disso, disso e disso, que é o que a gente viu agora. E aí entra os vírus. Nós já falamos sobre vírus. Mas aí, vivo ou não vivo? Eis a questão, né? É uma dúvida ainda e é uma discussão no mundo científico que, por características que a gente já viu, uns acham que são vivos, outros acham que não são vivos. Mas, até o momento, para ser enquadrado ser vivo, tem que ser formado por célula e N características que nós já sabemos. E, então, essa organização celular é fundamentada por essa teoria. Tranquilo? Então, nós sabemos que existem 2 tipos de célula. Célula procarionte e eucarionte. A célula procarionte são representados, então, pelos moneras, pelos seres procariontes que nós falamos. O que ela vai ter de especial? Olha, reparem que o material genético dela, ela vai estar, solto no citoplasma, vai estar lá, jogado lá as traças no citoplasma e cheio de ribossomo no citoplasma, só isso. Ela vai ser uma célula simples, é uma célula primitiva. Elas possuem um flagelo, parede celular, que nós vamos ver nas próximas aulas, quando formos falar dos organismos procariontes, tá? Mas essa é a principal característica que vai diferenciar um organismo procarionte de um eucarionte. E aqui embaixo, então, nós temos a célula eucarionte, que vai ter, olha, o núcleo que a gente fala, o material genético, vai ser individualizado, ele vai ser envolto por uma membrana nuclear ou carioteca. E aí, a célula eucarionte, ela pode ser animal ou vegetal. Célula vegetal
célula animal. Vamos lá. Qual que vai diferir, então, dessa célula? Cloroplasto, na célula vegetal, que vai ser um tipo de uma organela que a gente chama de plastos, onde tem várias funções, reserva, e pigmentação e por aí vai. Mas o mais importante, né, assim, o que dá mais evidência, são os cloroplastos, que são responsáveis em fazer fotossíntese. Vacúolo, célula animal possui vacúolo, mas não é tão desenvolvido igual na célula vegetal. E algumas células animais não possuem também. Tá? Que ele tem função, então, desse armazenamento, de fazer o crescimento dessa célula. Parede celular, célula animal não vai ter. Já na célula animal, nós temos aqui, ó, centríolo, que vai ser responsável, né, em auxiliar a divisão celular dessa célula. Mas como que vai ser, então, a divisão celular da célula vegetal, sendo que o centríolo que vai auxiliá-lo? Através de uma estrutura que a gente chama de fragmoblastos. Depois a gente vai ver isso. Tá? Então, nós temos os centríolos, temos também, deixa eu ver, acho que é só. Ah, não, função do centríolo. Os centríolos, além de auxiliar na divisão celular, ele vai ser também formado por microtúbulos, que a gente fala, que vão ser compostos dos flagelos, dos cílios e por aí vai. Tranquilo? Toda célula, ela é delimitada por uma membrana que a separa do ambiente ao seu redor, criando um compartimento segregado, ou seja, separado, né, um compartimento separado, só que ele não é isolado. Como assim, Vinícius? É a membrana plasmática. Ela não vai delimitar a célula. Membrana plasmática tem essa função, separa meio exterior, meio interior, extracelular, intracelular. Então, isso é que é a função uma das funções da membrana plasmática. E essa frase nos ilustra. A membrana plasmática, ela ficou com, né, o modelo do mosaico fluido, através dessa fluidez que nós vamos ver, por conta da molécula de colesterol, dos fosfolipídios e por aí vai. Ela é uma membrana semipermeável. Como assim? Se eu permito entrar e sair qualquer coisa, é permeável. Se não entra e não sai nada, é hipermeável. Agora, quando ela vai controlar o que entra e o que sai, ela seleciona, que a gente fala de permeabilidade seletiva, ela é uma membrana semipermeável. Em algumas células, principalmente nas células animais, nós temos, então, outras substâncias que vão compor, né, a estrutura da membrana plasmática, com função, por exemplo, de reconhecimento celular, como é o caso do glicocálix ou glicocálice. A gente vai ver, ele tem forma mesmo de um cálice, parecendo uma mãozinha que está segurando assim, para reconhecimento celular. E nós temos especializações que essa membrana plasmática pode ter, como microvilosidades, igual a gente tem lá no intestino. Que o que vai ser essas microvilosidades? Ó, tem aqui, ó, célula, e aí, tecido de intestino, ao tanto de dobrinha que vai dar. Isso daqui vai permitir, vai aumentar a superfície de contato. Isso daqui eu chamo de microvilosidade. Vai aumentar a superfície de contato para ter maior absorção e melhor absorção de nutrientes. E os desmossomos, que vai ser uma junção dessas células, onde essas células, por algum motivo, elas vão precisar de ficarem juntas, unidas, e aí então vão vir estruturas que vão juntar, unir a membrana dessas células e vão meio que fazer uma costura, bem grosso modo falando. Gente, com o que a pessoa troca? Vamos lá. E a membrana plasmática, nós sabemos, tem uma constituição lipoproteica. O que é isso? Vamos ver agora. Tenho aqui, ó, fosfolipídio, tá? Que é um tipo de lipídio, onde eu tenho uma parte hidrofílica, que possui afinidade com a água, que é a parte fosfata dela, e aqui a parte lipídica mesmo, propriamente dita, que é a parte formada por ácidos graxos, que é a parte hidrofóbica. Ela é uma bicamada fosfolipídica, duas camadas. Camada de cima, camada de baixo. Lipo,
proteica. Tem, então, proteínas que podem ser transmembranas, que vão varar, então, a membrana, ou ser só superficiais, tá? Tenho também aqui, ó, molécula de colesterol nas células animais, que são responsáveis, então, em dar fluidez para essa membrana plasmática, porque senão ela ia ficar muito rígida, pensa, membrana plasmática rígida, qualquer coisa ia quebrar, né? Não dá. Então, vai dar essa fluidez. E aqui, ó, igual eu falei com vocês, ó o glicocálix. Isso é glicocálix, isso daqui que são glicoproteínas, tá? Que tem a função de reconhecimento. Vamos lá. A membrana, ela controla a entrada e saída de substâncias, a gente já viu. E existem alguns tipos de transporte. Pode ser que a célula não vá gastar energia, então o que a gente chama de transporte passivo, ou pode ser que a célula vá gastar energia, que é o que eu chamo de transporte ativo. Ou pode ser que a célula pode englobar, que a gente chama de macromoléculas, né? Que são moléculas maiores, que aí vai ser por endocitose, que é a fagocitose ou pinocitose, e quando a célula vai eliminar, que é a exocitose. Mas vamos focar aqui nesses dois que é importante, não que os outros não sejam, mas o transporte passivo e o ativo, ele é importante a gente diferenciá-lo e relembrá-lo. Então vamos lá. Transporte passivo, não há gasto de energia. Tenho dois meios, fora da célula, dentro da célula, tá? Membrana. Estão vendo que estão cheios de pontinho verde aqui? Isso daqui é soluto. Pode ser oxigênio, gás carbônico, ou algum íon, algum mineral, enfim, soluto. Quando eu tenho um meio concentrado, que eu tenho maior quantidade de soluto que o outro, eu chamo de meio hipertônico. E quando ele tem baixa quantidade de soluto em relação a outro, eu chamo de hipotônico. Vamos lá, por que esses nomes? Fora da célula, então, está um meio hipertônico. Dentro da célula está um meio hipotônico. Nosso corpo, ele tende a manter, todo ser vivo tende a manter equilíbrio. E é aí que está a mágica do negócio. Quando eu tenho, então, o soluto passando pelos fosfolipídios do meio hipertônico para o meio hipotônico, ou seja, está tirando o soluto daqui onde tem muito e levando para onde não tem pouco ou quase nada, através das membrana fosfolipídica. Eu chamo então de difusão simples. Gás oxigênio entra assim na célula. Tranquilo? Agora, quando eu tenho a mesma coisa, só que esse soluto, ele vai passar aqui, ó, pela proteína. Vai ter um canal facilitador, vai ter uma portinha para ele não vai precisar de pular a janela, por exemplo. Vai ter a porta. Então, vai ser difusão facilitada. A difusão simples para a difusão facilitada, só vai diferir o quê? Entre o meio, o local por onde o soluto vai passar. Se o soluto ele vai estar passando através de uma proteína facilitadora, de uma proteína, difusão facilitada. Se é através das moléculas de fosfolipídio, vai ser difusão simples. E agora, quando eu tenho um meio que a gente fala vai passar água, não vai passar mais soluto, vai passar solvente. Então, ó, contrário. A água vai passar do meio hipotônico para o meio hipertônico. Como assim? Passa, então, através da membrana das proteínas, tá? De modo que, se eu tenho grande quantidade de soluto, ou eu vou passar esse soluto para o outro lado, ou então, o que eu faço? Vou diluir, jogo água. Aí, esse soluto vai o quê? Dissolver e vai equilibrar. Essa passagem de água, então, a gente chama de osmose. Então, ó, difusão, tanto simples quanto facilitada. Passagem de soluto do meio hipertônico para o meio hipotônico. Osmose, passagem de solvente do meio hipotônico para o meio hipertônico. Grava isso, que depois na hora lá confunde. E aí eu tenho o transporte ativo, que vai gastar energia. Olha que legal.
A célula tem grande quantidade de sódio fora da célula, no meio extracelular, e grande quantidade de potássio dentro da célula, meio intracelular. Naturalmente, o corpo não busca equilíbrio, troca, joga sódio para dentro, potássio para fora. Só que a célula precisa disso, ela precisa do potássio e não quer sódio. O que é que ela vai fazer? Essa difusão, né, grosso modo falando, o contrário. Ela vai gastar energia para fazer isso. Pega então o sódio, que foi naturalmente para dentro da célula, e vai bombear para fora da célula. Daí o nome de bomba de sódio e potássio. No momento então que ela vai bombear esse sódio para fora da célula, ela vai gastar energia. Automaticamente vem, ó, potássio lá bonitinho, espertinho e entra para dentro da célula. Fazendo então o contrário que essa difusão fez. Ela precisava então do sódio fora da célula, só que ele estava dentro. Jogou para fora. Contra esse gradiente, essa constante de equilíbrio. Por isso que vai gastar energia. Tranquilo? E aí nós temos as organelas. Vamos passar rapidamente por ela, porque senão não vai dar tempo. Então tem, ó, mitocôndria, essa daqui, responsável por respiração celular. Complexo Golgiense, armazenamento de substâncias, secreção celular. Centríolos, sempre vai estar lá em duplo, somente nas células animal, que vai ser responsável em auxiliar a divisão celular. Retículo endoplasmático liso, também chamado de REL, ou retículo endoplasmático agranular, responsável síntese de lipídios, transporte de substâncias, eliminação de toxinas. Retículo endoplasmático granuloso, responsável, né, transporte de substâncias também, e é o local onde ocorre a síntese de proteínas. Por quê? Na parede aqui do retículo eu vou ter ribossomo, é ele que vai fazer proteína. Então ele é o local onde ocorre a síntese de proteínas. Quem faz proteína? Ribossomo. Na célula vegetal eu tenho então o vacúolo, né, armazenamento de água, crescimento dessa célula, cloroplasto, fotossíntese, peroxisomo, que vai ser uma organela que vai elimitar, a gente achava que era parecida com o lisossomo, mas ela vai ter função específica. Sabe quando você machuca? Que aí você joga água oxigenada lá, no machucado, e depois borbulha? Então, a água oxigenada é tóxica para o nosso corpo. Aí o peroxisomo, ele vai quebrar essa molécula de água oxigenada em água mais oxigênio. Daí o nome peroxisomo, tá? Mas essa água oxigenada ela é formada naturalmente no nosso corpo. Gente, esqueci do lisossomo, que é essa daqui, ó, verdinha aqui, tá? O lisossomo, ele vai ser o quê? Secreção celular, digestão intracelular. Esqueci do lisossomo. E por último, o núcleo, que é o controle da nossa célula. Núcleo, nós sabemos que vai ter o material genético, né? O controle, a informação. Ele, nas células eucariontes, vai ter revestido por uma membrana chamada de carioteca, uma região mais espessa, onde vai ser produtora de RNA, que vai ter RNA inativo, que é o nucleolo. A cromatina, que são esses pontos aqui, são moléculas de DNA, tá? Onde depois vai estar formando os cromossomos, dependendo do estágio dessa célula. E nós temos o nucleoplasma, que é como se fosse o citoplasma do núcleo, tá? E aí, a cromatina, ela vai ser formada aqui, ó, DNA, onde essa molécula de DNA, ela vai enrolar em proteínas, que nós chamamos de histonas. Essas proteínas, então, esse DNA enrolado nessa proteína, eu chamo de nucleossomo. Esse nucleossomo, quando vai estar juntando, enrolando, condensando e compactando, ele vai formar um cromossomo. Então, o cromossomo nada mais é do que moléculas de DNA envoltas em uma proteína que é a histoma.
Bom, infelizmente o tempo acabou, não vai dar para a gente corrigir, fazer essa questão, mas ela vai ficar lá disponível, tá? Até a próxima!